Abram vossas Bíblias na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Irei ler até o final do capítulo 1, que é o versículo 31, e depois irei adentrar o versículo 2, ao capítulo 2, e ler até o versículo 5. Primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Todos encontraram? Graças ao nosso bom Deus. Já veio um besouro aqui de novo. Daqui a pouco Maria vê que quer pegar. Maria quer pegar tudo. Diz assim a palavra de Deus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, gloria-se no Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, eterno, majestoso, glorioso e santo Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, eu te peço perdão por todos os pecados que assim cometi. Deus Santo, te peço em nome de Jesus, obrigado por estar aqui, por cada um, por cada livramento que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, por ter nos chamado para assim servirmos ao Senhor. Santíssimo e eterno Deus, te peço obrigado pela tua palavra, por ter falado conosco mais uma vez. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da tua palavra e venha, Deus, fazer exposição da mesma com fidelidade. Abre cada mente que vai ouvir a exposição deste sermão, para que compreendam aqueles que servem ao Senhor, que o Senhor os fortaleça, que eles venham crescer na graça e no conhecimento. Aqueles que ainda não te conhecem, que não servem ao Senhor, Deus, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Irmãos, dando continuidade
a epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no último domingo, eu fiz a exposição do versículo 18 até o versículo 25. E expus sobre a sabedoria, Cristo, a sabedoria de Deus. E hoje, irmãos, irei iniciar a exposição, como os irmãos acompanharam a leitura, em um versículo que trata, ou vem tratando, basicamente, de um assunto, claro que com pormenores, ou seja, com detalhes diferentes, mas, basicamente, tratando do mesmo assunto. E, portanto, o versículo 22 do capítulo 1, ele diz assim: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Versículo 26, diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Irmãos, o que é que Paulo, ele está dizendo aqui para os coríntios? Eu já expliquei sobre isso que eu vou falar novamente, noutra oportunidade que eu tive aqui pregando a palavra, ou posso dizer, noutras oportunidades. A igreja em Corinto, ou a cidade de Corinto, era uma cidade que era próspera, rica. Era uma cidade na Grécia, e uma cidade que tinha 2 portos. Era uma cidade que tinha pessoas ricas nessa cidade. E que o apóstolo São Paulo, ele, guiado pelo Espírito Santo, ele foi até essa cidade pregar a palavra, como de costume de Paulo, sabendo que indo a uma grande cidade, dessa grande cidade, ele expandia-se com os demais irmãos que estavam com ele, ou até mesmo se convertia para as demais cidades pequenas e os vilarejos. E, portanto, essa cidade aqui existia pessoas ricas, e também, como em todo o antigo mundo, ou também como em todo o mundo da antiguidade, na época dos tempos bíblicos, e em especial na época do Novo Testamento, a quantidade de escravos era muito grande. Portanto, quando Paulo diz aos coríntios aqui: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Irmãos, essa igreja que tem em Corinto, existia uma pequena minoria, que eram pessoas que eram de nobre nascimento, ou seja, nasceram de famílias ricas. Existia também entre esses irmãos poucos, como a palavra vai dizer,
que eram sábios ou grandes estudiosos na época, pessoas que, segundo os padrões humanos, eram influentes em meio à sociedade. A grande maioria dos irmãos que faziam parte da igreja de Corinto, eles eram pobres, pessoas comuns, pobres, e uma grande parte desses irmãos, eles eram também escravos, e tinham convertido-se ao cristianismo. É por isso que Paulo diz isso a eles: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram de sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo era fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Paulo ensina aos coríntios que Deus, ele escolheu as coisas que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios. Ou seja, quem são os sábios? Como eu já disse domingo passado, são os filósofos da época, e muitos que não eram, na verdade, eles não eram cristãos, e Deus escolheu pessoas comuns, escolheu os que para o mundo era fraqueza, ou sejam pessoas pobres, para envergonhar aqueles que se achavam fortes, que tinham nascido em um berço de ouro. Escolheu o que para o mundo é insignificante, pessoas comuns, ou até mesmo escravos, desprezados e o que nada é, segundo os padrões humanos, para reduzir a nada o que é. Irmãos, olha como a Bíblia, ela é como eu disse aos irmãos, a Bíblia, ela, em certa parte, ela é fácil de se entender. E ao mesmo tempo, noutra parte, ela é difícil de se entender. Aí vocês podem perguntar, mas Romualdo, como é que ela é fácil de se entender? Qual é a parte? Quando ela fala acerca da salvação, que a salvação é em Cristo. Ela é muito fácil de se entender. E até porque o Espírito Santo, ele que está incumbido, encarregado de abrir nossas mentes para que possamos entendermos e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Todavia, a Bíblia Sagrada, ao mesmo tempo que ela é fácil de se entender, ela é difícil. Porque, se vocês prestaram a atenção nesse versículo, ele diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Escolheu o que era fraco, o que para o mundo era fraqueza, para confundir o que é forte. E escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para confundir, para reduzir a nada o que é. Ou seja, para reduzir a nada aqueles que se achavam poderosos. Se alguém lê as Escrituras pela primeira vez, ou pelo menos pela primeira vez esse texto,
pode pensar o seguinte: oxê, então Deus escolhe uns e outros não? Então aquele ditado que nossos avós contavam, que dificilmente que um rico ele não vai para entrar no reino dos céus, é verdade? Não. Deus aqui está falando num contexto, através da boca do apóstolo São Paulo. Contexto esse que ele está explicando algo e, na verdade, tratando algo para com a igreja ali. Que dentro daquela igreja em Corinto existia divisões, existia partidarismo, existia rivalidades e pessoas gloriando-se em homens. Como exemplo, tinha grupo que gloriava-se em Pedro e intitulava-se como ter preferência por Pedro. Tinha grupo que era por Paulo, tinha grupo que era por Estevão, tinha grupo que era por Cristo. E Paulo está tratando exatamente isso. Diz: não, vocês lembram de quando vocês não eram, de quando vocês foram chamados? Vocês não eram pessoas ricas, influentes. A maioria de vocês não eram assim. Irmãos, e é muito importante vocês, quando estiverem lendo as Escrituras, isso aqui é para nós, vocês começarem a se perguntar: por que isso aqui? Ainda hoje, um jovem entrou em contato comigo e ele perguntou: Romualdo, eu estava lendo aqui na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, e aqui diz uma coisa, lá no livro de Tiago diz outra, no livro de Coríntios Paulo fala que a gente deve julgar, e diz que ainda vai julgar o mundo e julgar as pessoas. Só que Jesus diz que a gente não deve julgar, e Tiago também fala que não pode julgar. E aí? 3 pessoas que falaram: Jesus, Tiago e Paulo. E Jesus e Tiago falou basicamente igual, mas só que Paulo falou diferente deles. Eu disse: olha, você tem que entender uma coisa, cada um estava tratando de uma coisa ali diferente, e portanto eu expliquei o texto. Irmãos, isso é muito importante nós sabermos, para que a gente não venha tirarmos conclusões erradas. Numa coisa dessa é muito importante quem está lendo, ele parar, analisar e procurar entender, para que nós não venhamos tirarmos conclusões erradas. E achei muito importante e bom da parte desse jovem ele entender isso. Mas voltando aqui para o contexto que Paulo, ele estava tratando aqui com os coríntios. Paulo, irmãos, disse tudo isso aos coríntios, exatamente como diz o versículo 29 ou 28. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Deus, irmãos, ele ilumina a mente de Paulo, para que Paulo trate um problema que estava acontecendo na igreja em Corinto, para que ninguém se vangloriasse. Pelo que dá para entendermos aqui, é que aquelas pessoas ali, eles estavam se vangloriando. Umas pessoas se achavam melhores do que as outras. Quem já leu aquele texto comum que nós mais lemos quando ceiamos, o capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, se vocês lerem o começo daquele texto, vocês vão entender que ali, as pessoas, irmãos, tinham uma falta de amor, de consideração, muito grande de um para com o outro, e tinham um orgulho muito grande, e não se importavam com as dificuldades dos demais. E portanto, irmãos, Paulo diz que ninguém se gloriasse, lembrassem de quando eles foram chamados,
que foram chamados por Deus e eram pessoas comuns. Versículo 30. Versículo 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Paulo agora diz aos Coríntios que é por iniciativa de Deus que os coríntios estavam em Cristo Jesus. Eles não estavam em Cristo por iniciativa deles mesmos, não. Eles estavam em Cristo por iniciativa de Deus, que os tinha chamado. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Aqueles homens, irmãos, ou aquelas pessoas que faziam parte daquela igreja, estavam se gloriando neles mesmos, em homens. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que não foi por iniciativa própria que eles estão em Cristo. Foi Deus que os chamou e fez de Cristo o qual tornou sabedoria para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. A palavra redenção era uma palavra muito usada no contexto dos tempos bíblicos. E essa palavra sempre era usada com o sentido de resgate de escravos. A pessoa pagava um preço pelo escravo e o resgatava. E foi exatamente isso que Cristo, ele fez por nós. Ele se tornou justiça nossa, ao cumprir, quando viveu aqui na terra como homem, toda a lei que Deus tinha decretado para o homem cumprir, e o homem não conseguiu. A gente bem sabe que o próprio Deus, ele conhecia, ele sabia que o homem era incapaz de praticar a lei na sua íntegra, na sua completude. Mas Deus a deu para que o homem viesse tanto procurar se guiar pela lei, como ele também viesse entender o quanto ele é pecador. E Cristo, irmãos, cumpriu toda essa lei. E foi a redenção dos coríntios, não só dos coríntios, mas de nós que estamos aqui e de todo o mundo. Ele pagou a Deus o que nós devíamos. Aqueles homens, irmãos, não tinham nada de que se gloriar. Antes, eles tinham que ter um privilégio ou um orgulho muito grande de que Cristo, ao ser enviado por Deus, ele paga a Deus o que nós devíamos a Deus. Versículo 31 diz: para que, como está escrito, quem se gloriar, gloria-se no Senhor. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Irmãos,
Paulo diz aos coríntios que se eles quisessem se gloriar, deviam gloriar-se no Senhor. Pelo privilégio que Deus, Ele concedeu aos coríntios, e concede-nos também de servirmos a Deus. Portanto, irmãos, quando nós olhamos o que acontecia na igreja em Corinto, a gente percebe que havia um erro extremo ali, muito grande, de pessoas que eram partidaristas, de pessoas que eram orgulhosas, orgulhavam-se tanto em si mesmos, como também orgulhavam-se em homens. E Paulo diz que eles deveriam se orgulhar em Deus. Se alguém quisesse se gloriar, gloriasse-se, melhor, se alguém quisesse se gloriar, devia gloriar-se em Deus. Da mesma forma, irmãos, isso serve para nós, que somos crentes em Cristo Jesus. A gente não deve se orgulhar de nada, de absolutamente nada. Eu estava na minha casa e o prefeito, ele chegou na rua lá, começou a conversar, cortou o cabelo, aí sentou lá onde estava um pessoal bebendo, e ele estava conversando com uma mulher, e eles estavam falando sobre, eu acho que era sobre a morte da garota. E o prefeito disse uma coisa: olha, a única diferença das pessoas aqui, sabe qual é? É o enxerimento. E é verdade. É a única diferença, porque nós somos iguais. Não tem esse negócio de, eu sou melhor do que B, B é pior do que eu. Não, nem eu sou pior do que B, nem B é melhor do que eu. E assim sucessivamente. Irmãos, a gente sabe que quem não é crente, até diz, mas pela força da natureza pecaminosa que habita na pessoa que não é crente e o domina, essa pessoa não consegue vencer o pecado. Todavia, a gente bem sabe pela palavra de Deus que nós, se assim nos convertemos verdadeiramente, a natureza pecaminosa ainda habita em nós, ainda está em nós. O pecado ainda está sediado em nossa alma. Entretanto, ele não nos domina mais. Nós temos o Espírito Santo para nos concedermos forças, para entendermos a palavra dele, lutarmos e vencermos o pecado. Se a gente não está vencendo o pecado, irmãos, é porque outrora, noutro momento, a gente se deixamos ser vencidos pelo pecado. Porque uma coisa é o que acontecia com os profetas do Antigo Testamento, e acontece também conosco, com quem é crente hoje na atualidade, é a pessoa pecar como ser humano, porque infelizmente nós não somos, nós não estamos livres de pecarmos aqui não, infelizmente. Agora, podemos vencermos o pecado e não sermos escravos? Sim, desde que nós venhamos nos dedicarmos a Deus. E portanto, irmãos, não tem como nós dizermos que somos crentes e sermos pessoas orgulhosas, se acharmos melhores do que as demais. Porque eu faço isso, faço aquilo, eu sou o cara. Esse cara sou eu. Não, esse cara não sou eu não. Esse cara não sou eu. Esse cara não sou eu e não é vocês também não. Uma coisa que a Bíblia Sagrada nos ensina, e eu estava orando ali enquanto Gilberto estava cantando, é que nós temos que termos equilíbrio. A gente não pode se achar coitadinhos,
Ah, eu sou um coitadinho. Ah, coitado de mim. Ah, eu sou isso, eu sou... Não, eu sou o que eu sou. Eu sou o que Deus me fez ser. A gente não pode se achar um coitadinho. E também, irmãos, a gente não pode sermos pessoas presunçosas, acharmos que somos melhores do que as demais, acharmos que as coisas, elas só funcionam quando a gente está de dentro, ou melhor, está de frente. Não, a gente não pode sentir orgulho de forma alguma. A gente tem que entender que Deus, Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas, exceto do pecado e do mal. E Deus, irmãos, um de seus atributos, e posso dizer atributos que são comunicáveis, é exatamente a humildade. A humildade, a simplicidade, a bondade. Portanto, se nós realmente somos crentes em Cristo Jesus, essas características, elas têm que estar em nós. Mesmo que nós pecamos, que nós erramos, que nós desobedecemos, mas o pecado, ele não pode nos dominar em hipótese alguma. Porque se o pecado me domina a todo e qualquer momento, irmãos, eu posso ser qualquer uma outra coisa, menos crente. Infelizmente, semelhantemente o que aconteceu aqui na igreja em Corinto, a gente tem percebido, irmãos, que acontece frequentemente, e nós temos visto isso com pessoas que se intitulam crentes hoje, pessoas que são presunçosas, pessoas que são arrogantes, pessoas que causam divisões na igreja. Ainda semana passada eu estava conversando com uma pessoa na minha calçada, e essa pessoa dizendo a mim que tem uma pessoa aqui em Riachão que é crente, e ele disse que passa por essa pessoa, e essa pessoa é crente, pregador, evangelista, cantor, tocador, ensinador na igreja de tocar, e passa pela pessoa, a pessoa faz, o irmão falou, irmão Romo, passei, eu falei, Pai do Senhor, irmão, mais de uma vez, ele vira a cara, bem pertinho, e só falta bater a gente assim, um no outro, ele vira a cara e não responde não. E essa pessoa que me contou isso, já disse que fez isso um monte de vezes, passou e deu a paz do Senhor, falou, rapaz, não faz isso não dá mais não, ele não quer falar, você não está pecando não, você vai terminar a se enraivecer, e no momento desse, você se dizer algumas coisas com ele, aí você acaba pecando também. Então é melhor você passar a fingir que ele nem está ali e pronto, no dia que um dia, se ele se converter, ele vai reconhecer que está errado. Se ele não se converter, ele resolve com Deus. Irmãos, nós que estamos em Cristo, a gente não pode de maneira alguma vivermos, irmãos, querendo nos gloriarmos em nós mesmos. A gente tem que olhar para as Escrituras e ver o que a Bíblia Sagrada ensina-nos em relação a Deus, em relação ao que é servir a Jesus, e procurarmos, irmãos, vivermos como a Bíblia ensina. Porque se a gente não fizer isso e não se esforçar, a gente vai viver aqui na terra semelhantemente nós vivíamos quando não éramos crentes, sendo pessoas dominadas pelo pecado. Capítulo 2, versículo 1, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim:
Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, se a pessoa não tiver um bom entendimento das Escrituras, não conhecer o que a Bíblia diz, a gente pode entender que Paulo aqui quis dizer o seguinte: como a gente escuta muitas pessoas hoje, infelizmente, até pastores dizerem isso, que o evangelho é simples. E eu concordo, não da forma que eles dizem. Porque o evangelho simples para eles é dizer o seguinte, que a gente não tem que estudar as Escrituras e tem que falar para o MOD, para o VIA, o quê? Para o DONDE, tem que falar lá em Gente. Quem sabe o que é lá em Gente? Alguém sabe aqui o que é lá em Gente? Josimar lembra, quando a gente era criança, a gente foi estudar com Erineide. Aí a gente chegou para estar no de Olinda, e lá em cima no de Olinda estava muita gente, lá na rua Santa Cruz. E o pessoal lá, naquela época, hoje a rua Santa Cruz parece até a Avenida Senabetiba, lá da Barra da Tijuca. A Avenida Beira-Mar da Barra da Tijuca. Isso eu brincando, irmãos. A Avenida da Orla, a Senabetiba. E naquele tempo o Riachão era afastado da Rua da Cruz. Os irmãos lembram, quem tem mais de 20 anos sabe que a última casa era seu Daniel e já era afastada. Ia ter uma casa, na verdade um curral de seu Edinaldo Amaral, lá no final, lá longe. Aí depois que ia ter casa. E o pessoal lá tinha um vocabulário que a gente não entendia bem não. Ele dizia, eu vou lá em Gente. Fulano está lá em Gente é lá longe. Lá em Riba os irmãos entendem. E até hoje eu gostava muito de estudar. Foi o lugar que eu mais gostei de estudar, foi ali em cima. Gostava, acolá a gente, o pessoal ainda fala. Irmãos, tem pessoas que podem pensar, que Paulo está dizendo aqui, quando Paulo disse assim, ó. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo, Jesus Cristo e este crucificado. Tem algumas pessoas que pensam, como eu disse, que Paulo estava dizendo aqui que não necessita estudar as Escrituras muito, não. Basta só ler uma coisinha e pregar, porque Paulo fez isso. Paulo não estava dizendo nada disso que muitas pessoas ficam propagando hoje. Leiam acerca da cidade de Corinto, leiam acerca da Grécia Antiga, aonde existia grandes filósofos que influenciaram o mundo, grandes debatedores, pessoas eloquentes, como os sufistas que eu citei aqui no último domingo. Eles iam até as praças, e em especial no lugar lá em Corinto, em Atenas, chamado Areópago, que era um local no meio da rua, onde eles discutiam ali, iam já para isso mesmo, para discutir ali com outros sufistas, com outros debatedores, acerca de filosofia. E Paulo, irmãos, ele queria pregar o evangelho de Cristo. Por mais que Paulo fosse um homem extremamente instruído, quando ele foi pregar o evangelho, ele procurava pregar o evangelho, não debater filosofia, não. Lembram que quando Paulo estava preso, eu não me lembro agora a epístola. Eu sei que Paulo escreveu 5 epístolas na prisão. Eu sei que em uma das tais, Paulo disse assim, ó,
diz aos irmãos que quando vierem me visitar, eles tragam os meus livros e os pergaminhos. Os pergaminhos eram os rolos do Antigo Testamento, a Bíblia. O que nós temos como Bíblia do Antigo Testamento. E os livros? Eram os livros da época. Paulo, irmãos, era extremamente instruído. O próprio Pedro disse que Paulo era um cara instruído. A prova disso é que Paulo escreveu 13 epístolas. Ele foi inspirado para escrever 13, claro que tem algumas que Paulo ditou para os irmãos escreverem, mas Paulo que doutrinou a igreja. Sabe o que é que Paulo quis dizer aqui? Quando ele diz assim, versículo 1 do capítulo 2, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? É Cristo. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo, Jesus Cristo e este crucificado. Sabe o que é que Paulo quis dizer? Que quando ele foi pregar aos coríntios, ele não quis saber de nenhum tipo de sabedoria humana, ele quis pregar Cristo. Ele quis pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Era isso que Paulo estava ensinando. Infelizmente, irmãos, por falta de entendimento das Escrituras, de instrução, a gente escuta hoje pastores e pregadores pregando o anti-intelectualismo teológico, pregando contra o estudo. São pastores que dizem assim, não necessita estudar não. Irmãos, quando eu era novo convertido, uma bruxa, ela chegou para mim e disse, Romualdo, será que nesse tempo eu tinha contato com essa bruxa? Eu tinha contato, não vou dar detalhes aqui não, do como eu tinha contato. Não vou dar detalhes aqui não. Mas, até eu vou baixar para não me pegar. Mas, essa bruxa chegou para mim e falou, Romualdo, tu nunca leste nas Escrituras não. Isso o quê? Que lá no livro de Salomão, em um livro de Salomão, ele diz que o muito ler enfada. O muito ler, só que na revista Almeida, revista corrigida, diz outra coisa, que eu não estou bem lembrado agora não. Que o ler demais é basicamente assim, enfada. Aí o que é que acontece? Numa tradução, numa linguagem mais contemporânea, vai dizer que o muito ler cansa. E cansa. Você cansa a mente. Mas Deus, ele não estava dizendo pela boca de Salomão ali, que não é para nós lermos a Bíblia não. Só que essa bruxa disse isso a mim, e eu fiquei novo convertido. Irmãos, Deus não deixa você enganado não. Ele disse, não, eu não entendo o que é que está dizendo ali não, eu já li isso aí já, mas eu acho que não é isso não. E claro que não era. Deus, irmãos, Ele sempre ensinou o seu povo a estudar as Escrituras. E aqueles também que tiverem a oportunidade de estudar, se formar, seja qual for a área, muito bom. Porque você, além de estudar as Escrituras, vai ter formação noutra área, e lá onde você vai exercer o seu trabalho, o seu ganha-pão que você vai ganhar, você vai ser uma pessoa instruída e pregar o Evangelho. Uma coisa que eu não sei se os irmãos chegaram a ver aquele vídeo que eu coloquei hoje no YouTube, no canal da igreja, no grupo da igreja, do WhatsApp. Mas uma coisa que eu não sabia, eu acho que o Luciano já ouviu isso, Gilberto, Mirosmar, acho que a minha irmã Edinalva, não sei se, acho que os demais também já ouviram isso, que os cientistas dizem
que 96% do DNA do chimpanzé é igual ao nosso DNA. 96% do DNA do chimpanzé é igual ao nosso DNA. E tem um rapaz, um senhor, que ele é teólogo, pastor e professor concursado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Ele pregou na nossa igreja congregacional o ano passado. Eu esqueci o nome dele agora, porque o pastor Bosco, até lendo, achava dificultoso. É um nome estranho o nome dele. E esse cara, ele tem se tornado, ele vai ser palestrante esse ano da consciência cristã. Ele tem se tornado muito conhecido no Brasil. E nesse negócio que ele estava, eu acho que numa roda de conversa. Uma roda de conversa é um exemplo, você está na igreja e ter pessoas fazendo pergunta a você. E ter alguém para intermediar, um interlocutor. E um rapaz, que era o interlocutor, perguntou: pastor, me diga uma coisa, que ele é pastor e cientista. Ele é pastor, professor universitário e parece que cientista. Ele falou: pastor, me diga uma coisa, e teólogo formado. Quando as pessoas falam que 96% do DNA do humano tem no chimpanzé igual. As pessoas que não conhecem a Deus podem pensar o quê? Ele falou: isso aí é fato. Isso aí é verdade. 96% do nosso DNA é o mesmo do chimpanzé. Ou do chimpanzé é o mesmo nosso. Aí ele falou: agora deixa eu falar uma coisa para vocês, eu acho que ninguém nunca disse. Vocês nunca escutaram um ateu dizer isso? E eu também não sabia, irmãos. Ele falou: vocês sabiam que 70% do DNA do rato é igual ao nosso? Aí ele falou assim: vocês já ouviram algum cientista dizer que nós viemos do rato? Aí ele falou: melhor, vocês sabiam que cientificamente, pode perguntar a qualquer um cientista, que 50% do DNA da banana que a gente consome, é igual ao nosso? Vocês já viram um cientista dizer que nós viemos das bananas? Aí sabe como é que ele explicou isso? Ele falou: olha, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa do mundo para que vocês entendam. Se vocês forem verificar, ele falou, na antiguidade, para se reconhecer, e até hoje usa esse método, para se reconhecer a obra-prima de um pintor, as pessoas faziam o quê? Observavam como que, qual o lado do pincel, quais os rumos que o pincel tomava em cada pintura diferente. O tipo de tinta que eles usavam, que geralmente eles misturavam tintas, ele falou, e isso aí faziam com que eles identificassem o que que aquelas obras-primas ali, mesmo sendo diferentes, partiram de um só artista, de um só pintor. Ele falou, isso que a gente vê, esse DNA do macaco, que 96% é igual ao nosso, o DNA do rato, que 70% é igual ao nosso, o DNA da banana, que 50% é igual ao nosso, isso só faz com que a gente entenda que o mesmo Criador do ser humano é o Criador do chimpanzé, do rato, da banana, de todas as coisas que existem. Por quê? Porque ele usou a obra-prima em alguns pontos quase igual. Irmãos, e esse homem é um homem extremamente inteligente. Agora, de acordo com o que algumas pessoas interpretam as escrituras erradamente, não pode não. Tem pastor que diz até assim, não, irmãos, o evangelho tem que ser simples. Eu gosto daquele evangelho de antigamente, do Prumode, do Pruvia. Irmãos,
Os irmãos que não são instruídos nas Escrituras, a gente tem que procurar instruí-los. Agora, pregar sobre o anti-intelectualismo teológico, ou pregar contra o estudo teológico e dizer que Paulo estava falando isso aqui, não. O que Paulo estava dizendo aqui era o seguinte: o que Paulo estava dizendo, quando ele diz, versículo 1 do capítulo 2, eu mesmo, irmãos, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Sabe o que é que Paulo quis ensinar? Que quando ele foi pregar o evangelho para os coríntios, ele mesmo sendo um homem extremamente intelectual, tanto versado no Antigo Testamento das Escrituras, tendo um conhecimento teológico aprofundado, mais do que os demais, e também um conhecimento, irmãos, um conhecimento nas culturas e em todas as ciências da época, tão grande que Paulo ele tinha duas naturalidades. Ele era judeu de raça e tinha nascido em Tarso. Portanto, era um cara extremamente instruído, mas quando ele foi pregar aos coríntios, ele disse que preferiu deixar tudo isso de lado e pregar o evangelho. E ele diz o porquê. É simplesmente isso. Infelizmente, irmãos, as pessoas não entendem o contexto histórico e criam ideias. Versículo 3: e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, versículo 4, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé de você, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A mensagem de Paulo, irmãos, pregada aos coríntios, ela não era misturada com sabedoria, com filosofias humanas, com coisas humanas. É como que um exemplo, eu vou pregar para alguém na rua, ou nós vamos pregar, e a gente começa a misturar, vamos supor, a tradição que nós temos das culturas nordestinas com o Evangelho de Cristo. Tem lógica isso? Não. Então, é algo parecido com isso que Paulo estava dizendo. Ou misturar as ciências do mundo que nós vivemos com o Evangelho de Cristo. Paulo disse que quando foi pregar, como diz o versículo 4, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, ou seja, não tinha nenhum tipo de filosofia, mas em demonstração de poder, do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E tudo isso, irmãos, para que a fé que os coríntios tinham ao se converterem a Cristo não se baseasse em filosofias humanas, em ideias humanas, mas no poder de Deus. Irmãos, como a coisa é diferente daquilo que muita gente, que não foi nem chamado por Deus, que eu tenho até dúvida, que são pessoas que realmente servem a Deus, elas estão pregando. A fé, a mensagem de Paulo, era unicamente o Evangelho, para que a fé daquelas pessoas não se baseasse
em nenhum tipo de sabedoria humana, mas no poder de Deus, que tem o poder de nos salvar. Portanto, para concluir o sermão, da mesma forma, irmãos, quando nós ouvimos o Evangelho, e ele não estava mostrando em local nenhum que nós deveríamos, irmãos, nos gloriarmos, confiarmos ou sermos partidários dentro da igreja, ou confiarmos em homens de uma forma que nós viéssemos colocarmos essa pessoa no lugar de Deus, no lugar de Cristo, como algumas pessoas faziam aqui. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho de Cristo, ela foi pregada a nós para que nós viéssemos nos firmar em Cristo, para que a nossa fé, ela não viesse estar misturada com nada. Infelizmente, irmãos, uma coisa que nós escutamos hoje muito, e de muitas pessoas, é que quando estão passando por dificuldades, elas abrem a boca para dizer assim: eu não vou ser crente mais não. E o motivo de eu não ser crente, eu vou logo dizer, é porque o pastor passou por mim, e ele, quando passou por mim, ele coçou a cabeça. E aquilo ali foi uma afronta para mim, porque hoje está assim. O pastor passa, coça a cabeça, coça o braço, o pastor espirrou. E isso eu não gostei não. Teve uma pessoa, irmãos, que eu preguei para essa pessoa, eu e o irmão Adão, pregava todo dia para essa pessoa. Essa pessoa se converteu. Aí depois de uns anos, essa pessoa, tudo o que acontecia, se um grilo cantasse, eu não vou ser crente mais não, o grilo cantou. Quando foi uma vez, e a gente sempre, não, irmão, faça isso não, eu não fui convertido ainda, faça isso não, irmãos. Olha, a gente pregou, foi Cristo para você. Quando foi uma vez, o irmão Adão disse a mim: Romo, quando esse cara dizer a gente agora, que está com vontade de beber, eu vou dizer assim: vem cá, você está com vontade de beber o quê? É cachaça? Eu vou comprar 1 litro, porque isso é safadeza. Irmãos, que conversa é essa? Eu estou na igreja, eu estou com vontade de beber, fala sério. Será que tu não ouviu acerca de Cristo não? Isso é aquele, Gilberto, que hoje é tempo de Caleb, que até hoje não se firmou. Aquele tempo de Caleb, Mirosmar, que adora estar com amizade com o homem. Eu nunca vi tanto gostar de amizade com o homem. Eu tenho medo disso. Um burro. Feijãozinho com arroz. Irmãos, e quantas pessoas falam: eu não vou ser crente, sabe por quê? Porque o irmão lá da igreja é assim comigo. Não faça isso não, irmãos. Paulo, num contexto diferente aqui, disse: olha, eu quando fui pregar a vocês, Paulo dizendo aos coríntios, eu não fui pregar com eloquência, com palavras de sabedoria humana, de palavras persuasivas, ou seja, com poder de convencimento, não. Eu decidi, Paulo dizendo, pregar a vocês Cristo e Ele crucificado, para que a fé de vocês não se baseasse em coisas humanas, em sabedoria humana e em nada humano. Da mesma forma, irmãos, é a nossa fé. Ela tem que estar baseada em Deus, fundamentada em Deus. Aconteça o que acontecer. Se o pastor Bosco amanhã, hoje mesmo, ligar para ele e falar: Romualdo, você é isso, assim, assim, assado, e arrumar a história lá do fim do mundo para me complicar, que acredito que não vai acontecer.
e eu me decepcionasse com ele, eu ia sair de Cristo. Irmãos, eu poderia até sair da congregacional. Poderia, porque eu não tenho amor pela congregacional, não. Eu tenho um amor por Cristo. Agora, sair do Evangelho, irmãos, a nossa fé está fundamentada em Cristo. É em Cristo. É na rocha. Para que as dificuldades, os problemas, para que todas as intempéries, todas as tempestades que vier sobre nós, elas não sejam capazes de nos abalar. Elas podem até, irmãos, em certos momentos, elas tirar nossa paz, tirar nossa tranquilidade, nós perdemos a comunhão com Cristo, que isso acontece. Agora, nunca, jamais, em hipótese alguma, nós cairmos e ficarmos prostrados. A nossa fé, ela é baseada em Cristo. É isso que a palavra nos ensina. E ele disse: se vocês me amarem, capítulo 14 do Evangelho que segundo registrou João. Já preguei tanto nesse versículo, mas Petrônio vai me lembrar, que eu pregava muito naqueles tempos que a gente fazia culto na rua. Capítulo 14, eu acho que é versículo, não sei lá se é 20 alguma coisa. Ele diz: se vocês me amarem, eu e meu Pai viremos para você e fazemos morada. Aquele que me ama, eu e meu Pai viremos para ele e fazemos morada nele. 14, 23 de João. Então, irmãos, se Deus está conosco, de que temeremos? A nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo. Se a gente se entristecer, seja com quem for, seja o que for, na igreja, fora da igreja, tem gente que se levar uma topada, no outro dia fala: mas Deus, o povo aí, Deus lá fora, nem crente é macumbeiro, é cachaceiro, é drogado, é ladrão, é estuprador, é assassino. A gente não vê com a dor na unha. Eu passei ali e levei uma topada. Não quer levar uma topada, não? Eu conheço o segredo. É só morrer. Que lá no céu não tem mais dor, não. Porque aqui, agora eu vou falar igual quando eu era novo convertido, que eu pregava. Ainda naquele tempo que eu era novo convertido. Aqui, irmãos, o negócio é complicado. Aqui, a coisa é complicada. Aqui é guerra. Aí eu dizia muito: isso aqui é peste bombona, aqui é gripe suína, não tem coronavírus não. Aqui é guerra. Pedro disse que nós somos forasteiros nesse mundo. Sabe o que é um forasteiro? Uma pessoa que não é da terra. Nós não somos deste mundo. A nossa pátria está nos céus, de onde virá o Salvador para nos buscar. Portanto, irmãos, que a nossa fé esteja baseada em Cristo, no poder de Deus. Fique de pé para orarmos ao nosso Deus.